E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você sabe a diferença entre resistência, reatância e impedância? Antes de continuar assistindo, não se esqueça de se inscrever, compartilhe, comente o vídeo para que a gente possa aperfeiçoar cada vez mais o conteúdo do canal. E não se esqueça de ativar as notificações para que quando nós tivermos novos vídeos, você seja avisado também. Muito bom! A respeito de resistência elétrica, nós já temos um vídeo que fala especificamente sobre esse tema. Nós falamos sobre primeira e segunda lei de Ohms, mas nós gostaríamos aqui só de frisar que a resistência elétrica ela é, na verdade, uma oposição à corrente. E a unidade de resistência elétrica, a unidade de medida da resistência é o ohm, e é representado então pela letra minúscula ômega, pelo ômega minúsculo, essa ferradura aqui, não é? Então a resistência é uma oposição à corrente elétrica, e isso tanto em corrente alternada como em corrente contínua. Porém, quando eu tenho indutor e capacitor, esses dois dispositivos têm comportamentos diferentes quando sujeitos a corrente contínua e corrente alternada. Até lembrando vocês aqui que existe um outro vídeo do canal onde nós falamos sobre a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Bom, em corrente contínua, indutor e capacitor têm respostas transitórias, têm um outro tipo de comportamento. E de repente é um tema para um vídeo mais adiante. Mas quando eles estão alimentados em corrente alternada, sob o efeito da corrente alternada, o indutor ou as bobinas e o capacitor, eles oferecem uma oposição à corrente elétrica também. E a essa oposição que tanto o indutor como o capacitor oferecem para a corrente, nós chamamos de reatância. Então, só para recapitular, os elementos resistivos oferecem resistência. Os elementos reativos, que são indutor e capacitor, oferecem reatância. Então, o indutor ele oferece uma reatância indutiva. E o capacitor ele oferece uma reatância capacitiva. Bom, a reatância indutiva ela é representada pelas letras XL. E a reatância capacitiva é representada pelas letras XC. E agora, diferente do que acontece com a resistência, as reatâncias indutiva e capacitiva, elas podem ser positivas ou negativas. Isso porque o comportamento dos indutores e capacitores com relação à tensão e corrente é diferente. Então, num circuito de corrente alternada, vamos supor que nós estamos com os três elementos aqui alimentados em corrente alternada, nós vamos perceber o seguinte, que a tensão no indutor, eu vou ter corrente e tensão, só que a tensão chega primeiro que a corrente. Então nós dizemos que a tensão está 90 graus adiantada em relação à corrente. Já no capacitor, a tensão chega depois, chega primeiro a corrente e depois é que chega a tensão, então a tensão está atrasada. Então, pelo fato da tensão estar adiantada no indutor, nós dizemos que o XL sempre será positivo, sempre positivo. E como a tensão está atrasada no XC, o XC, ou a reatância capacitiva, será sempre negativa. E lembrando também que, se a reatância é uma oposição à passagem da corrente, assim como a resistência, as unidades de medida, tanto da reatância capacitiva como da reatância indutiva, também é o ohm. Então eu meço em ohm
os valores das minhas reatâncias. Bom, agora se nós formos colocar resistência e reatâncias num gráfico, como é que nós representaríamos essas grandezas no mesmo gráfico? Então vai ficar da seguinte forma. Bom, aqui no eixo do x, nós sempre representaremos a nossa resistência. Então vamos supor que eu tenho uma resistência de módulo tal, em que o valor dela seja mais ou menos aqui. Então esse aqui é o valor da resistência. E aqui no eixo do y, eu represento as minhas reatâncias. Então eu coloco reatância indutiva e capacitiva. Vamos supor que eu tenho uma reatância capacitiva de menor valor. A reatância capacitiva, pelo fato de ser negativa, ela vem aqui para baixo. Então eu tenho aqui menos XC. E a minha reatância indutiva, ela é sempre positiva. Então vamos supor que nesse circuito aqui a minha reatância indutiva tenha um valor mais elevado, seja aqui. Bom, se eu tenho dois vetores em direções contrárias, direções opostas, a minha resultante vai ser a diferença entre os dois. Então, se eu pegar esse vetor maior e tirar esse vetor menor, eu vou ter uma resultante aqui, ó, mais ou menos aqui. Então, vou colocar aqui a minha resultante, o meu x resultante, né? Vou colocar aqui um XR, que seria o XL menos XC. Bom, aqui, olha só, se eu tenho resistência e tenho XR, que é a resultante entre os dois, nós teremos aqui, olha só, a formação de um triângulo retângulo. Está aparecendo então um retângulo aqui porque saiu torto o traço. Bom, aqui nós temos uma hipotenusa, que seria a soma dos catetos, o R e o X resultante. Se nós somarmos e fizermos aplicando Pitágoras, né? Nós temos aqui o R e o X resultante, nós teremos a hipotenusa. Essa minha hipotenusa vai ser para nós o que nós chamamos de Z, que é a nossa impedância. Então, o que é a impedância? A impedância, ela é o valor total ou equivalente de todas as resistências e reatâncias indutivas e capacitivas que eu tiver no circuito, sejam elas em série, paralelo ou misto, não importa. Mas o resultado total ou equivalente de todas as resistências e reatâncias de um circuito qualquer vai nos dar o que nós chamamos de impedância. E aqui, só para a gente poder aplicar a nossa equação, nós vamos ter o seguinte, que a nossa impedância vai ser o quê? R ao quadrado mais XL, que é a diferença entre os dois, menos XC, vou colocar esse menos direitinho, esse menos XC, os dois aqui ao quadrado, porque eles são uma hipotenusa, um cateto, né? Assim como R, e a gente tira a raiz quadrada, que vai nos dar a impedância. Como todo mundo aqui está em ohm, eu tenho a resistência medida em ohm e as reatâncias medidas em ohm, nós teremos a nossa impedância, que também tem a unidade de medida, o ohm. Bom, uma outra informação aqui importante, só para poder complementar uma de um vídeo anterior. Nós falamos sobre potência em CA. Se nós encontrarmos esse ângulo aqui, olha, nós vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo φ. Se nós medirmos o cosseno, ou calcularmos o cosseno desse ângulo, cosseno φ, nós teremos o que nós chamamos também de fator de potência. Então, olha só, uma outra forma de nós encontrarmos o fator de potência de uma instalação seria encontrando o cosseno do ângulo da impedância total ou equivalente dessa instalação. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.